Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia do terceiro ano. E hoje a gente vai começar uma matéria nova, um novo autor de filosofia, que é um autor bem conhecido, inclusive, e que não fica só na área da filosofia, que é o Foucault. Nós já vimos nessas aulas online, né? A gente já viu Sartre, já viu a Hannah Arendt, já viu Nietzsche, viu vários autores da filosofia contemporânea, e a gente vai ver agora o Foucault, que é um filósofo muito importante da contemporaneidade, que vai trazer vários questionamentos sobre a nossa estrutura social, sobre a organização social, e ele tem uma característica bem interessante, é que ele não se limita só a uma única área de conhecimento. Você vai ter o Foucault escrevendo sobre todas as coisas, ele vai escrever sobre várias questões, ele é muito importante para a psicanálise, para a psiquiatria. Ele abre uma série de portas dos seus questionamentos e ele é um filósofo muito atual. Muitos dos questionamentos que a gente tem hoje, como discussão de gênero, por exemplo, tem um trabalho muito forte do Foucault sobre isso, e a gente vai ver como também ele vai fazer várias discussões sobre estruturas de poder, sobre estruturas de controle e também sobre a própria ideia de loucura e de moral. Hoje a gente vai ver a ideia de loucura em Foucault, e depois, nas próximas aulas, a gente vai ver a questão da estrutura de controle, a estrutura de poder, e também as discussões que ele faz sobre gênero, que são discussões que são muito contemporâneas na prática, porque hoje boa parte, da nossa discussão bebe nas águas do Foucault. O Foucault, ele é um filósofo pós-década de 60, então a gente tem a linguagem dele é uma linguagem muito mais fácil de compreensão. Você tem também a utilização das mídias, Então é muito mais, você vê entrevistas do Foucault, você vê vídeos do Foucault do YouTube, o que facilita o entendimento da teoria dele. Não há uma separação, tão grande. Então isso é uma das características que a gente tem observado nesses filósofos do século XX, A gente consegue estudá-los com muito mais facilidade. Hoje a gente vai ver a questão da loucura em Foucault e como o Foucault ele ressignifica a nossa noção de loucura, e como ele mostra a importância do próprio processo filosófico para a compreensão do que é o ser louco, do que é essa visão de loucura na nossa sociedade. E o Foucault ele vai fazer uma longa análise, primeiro histórica, e isso é interessante porque primeiro ele vai pontuar historicamente como é que funciona a ideia da insanidade, da loucura, pela história da gente. Ele vai até os tempos antigos, onde o louco era visto como uma figura respeitada, depois como uma figura quase que representante de uma divindade, e aí na modernidade, pós-Descartes, como o louco ele não é racional, ele acaba sendo visto como um doente. Então essa perspectiva da loucura como uma doença é uma perspectiva moderna, ela não é uma perspectiva anterior a isso. E aí essa ideia de enclausuramento dessas pessoas. Uma das coisas que o Foucault vai trazer, que é muito importante, é que primeiro que a história da loucura é a história da moral. Nem tudo que foi considerado loucura, nem tudo que foi considerado um distúrbio é de fato a loucura. Outra coisa é que ele vai também tirar muito essa questão da visão do doente, o louco como uma pessoa doente, quando na verdade ele vai ressignificar isso, vai mostrar que o louco não é bem uma pessoa doente. O fato de você ter momentos de falta de racionalidade, ou não significa necessariamente que você seja uma pessoa doente, que precisa ficar presa. E essa perspectiva do Foucault ela é muito importante para acabar, por exemplo, a política de manicômios, que é até então uma coisa muito comum no século XVIII, XIX e no século XX também. Tá? Hoje a gente já não tem essa visão de que você tem que internar alguém, mas ainda existem pessoas com visões antiquadas que acham que aqueles que não se enquadram devem ser isolados. Eu falei no início da questão da moral, que para o Foucault a ideia da loucura está muito ligada também a uma organização, uma visão moral, uma questão histórica. Muitas vezes o louco é aquele que não se enquadra dentro das regras sociais. Eu vou abrir um parênteses aqui. É óbvio que existem distúrbios, tá? Óbvio que existem problemas, mas historicamente muitas vezes pessoas eram consideradas loucas ou com distúrbios não porque elas possuíam de fato um problema psiquiátrico, um problema psicológico que precisasse ser tratado, mas porque essas pessoas provavelmente
tinham ideias ou tinham comportamentos que não se enquadram dentro da estrutura da sociedade. Eu posso pegar um exemplo muito forte no século XIX, que surgiu, que a gente fala que é o período onde tudo virou uma ciência, e nem uma ciência, tudo virou científico, mas um científico com pouco processo metodológico. Tinha a doença da histeria. A gente tende, né, o senso comum, quando alguém está falando alto, gritando, e principalmente ao gênero feminino, chamar assim, aquela mulher é histérica. Isso é uma forma muito perigosa de chamar alguém, porque no século XIX, qualquer mulher que questionasse a moral, que questionasse ou que tivesse um comportamento mais expansivo, né, não fosse um comportamento de submissão, subserviência, era considerada uma mulher histérica, e histeria era uma doença, era considerada uma doença mental, era considerada um tipo de loucura. E o que acontecia? Essas mulheres eram retiradas da sociedade, jogadas em manicômios e sofriam os mais terríveis abusos nos manicômios, porque elas não tinham nenhuma doença mental. Claro que depois elas poderiam até ter pelas condições que elas eram tratadas, mas é porque como socialmente elas não se encaixavam dentro da estrutura social, onde a mulher deveria ser submissa, calada, não questionadora, não tendo autonomia de pensamento, elas eram consideradas histéricas. Então, histeria, quando a gente chama no senso comum assim, fulaninho está sendo histérico, tem que tomar muito cuidado, porque muita mulher morreu em manicômio com esse argumento de histeria. Um outro exemplo muito forte, que foi abolido há pouquíssimo tempo em termos históricos, é a homossexualidade, que por muito tempo foi considerada uma doença mental. Hoje a gente ainda ouve umas pessoas falando como se a homossexualidade fosse uma doença, mas não é, tá? Não, pela Organização Mundial de Saúde não é provado cientificamente que não é, e normalmente as pessoas escondem o seu preconceito dizendo que é doença. Mas por muito tempo socialmente era considerada uma doença, e uma pessoa que demonstrava aquelas características, ela era punida pelo Estado como se fosse um doente e deveria ser encarcerada ou passar por algum tipo de tratamento muito estranho, por exemplo. Então você tinha até mais ou menos na década de 50, 60, leis em países que nós consideramos desenvolvidos, como a Inglaterra, França, Estados Unidos, que colocavam a homossexualidade como um problema mental, e não é. Na verdade, é uma questão cultural e moral, onde, como a sociedade não aceitava aquele comportamento, ela tipifica como doença. Então, uma das primeiras coisas que o Foucault vai fazer, e que é muito legal, é que ele faz essa separação. Ele mostra que muitas vezes a ideia do louco está mais ligada àquele que não se enquadra dentro de regras sociais do que de fato de um desequilíbrio. E como você tem na modernidade a política do encarceramento, a sociedade ela vai utilizar muito essa perspectiva da loucura para encarcerar todos aqueles que ou que têm algum tipo de distúrbio ou que de fato questionam, têm um comportamento que não seja um comportamento aceitável socialmente. Quando se começa a ver essa questão da loucura, não na perspectiva de uma doença especificamente, de algo que precisa ser encarcerado, mas algo que deve ser tratado, que pode ser tratado, muda-se muito a política mesmo. E aí você vai ter a psicanálise aparecendo, você vai ter a psiquiatria muito mais forte, você vai ter uma série de tratamentos. Uma coisa que é interessante, que o Foucault aborda, é que antes não existia nem lugar para colocar essas pessoas. Esses lugares, né, os manicômios, que são considerados os asilos, eles na verdade são os resquícios da peste negra. São os lugares, né, os asilos, os sanatórios, onde as pessoas que tinham essa doença, elas eram internadas ou ficavam e que morriam. E quando essa pandemia ela começa a diminuir, esses espaços sobram, e aí esses espaços começam a ser utilizados para colocar os loucos. Então o Foucault ele vai fazer essa separação e ele vai mostrar que, na verdade, o louco ele não deve ser retirado da sociedade. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra e que tem uma característica específica. Tanto que a gente não chama mais ninguém de louco, né? Aquela pessoa possui um determinado distúrbio e ela inclusive tem um direito de não ficar falando sobre esse distúrbio. Mas é muito interessante, talvez uma das partes mais interessantes da ideia do Foucault é exatamente essa separação da questão da moral, porque mostra que muitas vezes as pessoas elas foram retiradas da sociedade com o argumento de que elas tinham um distúrbio, quando na verdade era apenas um comportamento diferente.
Uma história interessante, por exemplo, é uma das filhas da família Kennedy, família do presidente dos Estados Unidos, ela passou por um processo chamado lobotomia. Lobotomia é uma técnica extremamente antiquada que foi muito usada no século XX, e nessa técnica antiquada se tirava um pedaço do cérebro achando que isso ia curar a pessoa. Muitas vezes as pessoas, quando não morriam, viravam vegetais. Essa irmã mais nova do Kennedy era uma menina extremamente alegre, brincalhona, e aí o pai achou que o comportamento dela era um comportamento inadequado, e o que acabou acontecendo foi que ela foi internada no manicômio. Ela passou por um processo de lobotomia e ela passou a vida inteira com a idade mental de 12 anos de idade, porque ela teve severas consequências dessa lobotomia, quando na verdade a única coisa que ela tinha era um comportamento considerado inadequado para os padrões da época, de uma família que queria o poder presidencial, então não podia ter uma pessoa que tivesse um comportamento talvez muito moderno para a época. Gente, na próxima aula a gente vai ver a questão do poder em Foucault, principalmente de uma obra chamada Vigiar e Punir, e um texto de uma obra chamada Microfísica do Poder. Microfísica do Poder é um livro de Foucault que é um conjunto de textos sobre vários assuntos, e tem textos muito importantes sobre a questão do controle, da sociedade de controle. Qualquer dúvida, mandar e-mail para o e-mail institucional